O PlayStation 1 chegou em um momento crucial para os games. A indústria estava em transição da era 2D para o mundo 3D. O Super Nintendo ainda dominava, mas a Sony entrou com tudo, oferecendo um hardware poderoso e jogos que exploravam gráficos poligonais. O PlayStation se tornou um fenômeno, superando rivais como o Nintendo 64 e o Sega Saturn. Seu sucesso veio não só da tecnologia, mas também de jogos inovadores que exploravam o potencial do console. Foi nesse cenário que a Naughty Dog surgiu com uma ideia ousada: um mascote para rivalizar com Sonic e Mario, dois personagens muito consolidados no mundo dos games. E assim nasceu Crash Bandicoot, um marsupial maluco, cheio de personalidade em um jogo que misturava o plataforma clássico com exploração 3D. O primeiro game, em 1996, já mostrou o potencial do PlayStation 1, com cenários vibrantes e uma jogabilidade verdadeiramente desafiadora. O jogo era difícil se considerarmos que o público principal era o infantil. A Naughty Dog surgiu como uma pequena desenvolvedora com grandes ambições. Fundada por Andy Gavin e Jason Ruby, a equipe tinha um objetivo claro: criar um mascote que rivalizasse com ícones do mundo dos jogos. Durante uma viagem de Boston a Los Angeles, eles conceberam a ideia de um jogo plataforma 3D, inspirados pelo avanço dos gráficos dos arcades. O personagem inicialmente se chamava Willy the Wombat, mas após ajustes no design e na personalidade, ele se tornou Crash Bandicoot, um nome que refletia sua tendência a esmagar caixotes, um elemento que acabou se tornando marca registrada da série. A Sony, impressionada com a demonstração do jogo, assumiu essa publicação e o título foi revelado como destaque na E3 de 1996. O enredo era simples, mas cativante. Crash, um Bandicoot modificado pelo vilão Dr. Neo Cortex, escapa de um experimento falho e parte em uma jornada para salvar sua namorada, a Tauna, impedindo os planos malignos do cientista. Os cenários lindos, a jogabilidade desafiadora e a trilha sonora marcante conquistaram imediatamente os jogadores de todo o mundo. Crash se tornou um sucesso imediato. Críticos elogiaram seus gráficos polidos, a animação fluida e a jogabilidade precisa para a época, embora alguns apontassem a falta de inovação no gênero. Com mais de 6 milhões de cópias vendidas, tornou-se um dos jogos mais populares do PlayStation. No Japão, onde plataformas 3D ocidentais raramente faziam sucesso, o jogo foi adaptado e conquistou até um prêmio de ouro por vendas excepcionais. Esse sucesso consolidou a Naughty Dog como uma das desenvolvedoras mais promissoras da era PlayStation 1, fato que acabou se provando verdade nos dias atuais. Crash não só se tornou um ícone do console, como pavimentou o caminho para sequências ainda mais ambiciosas e um futuro brilhante da sua própria produtora. E era natural que a sequência Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, elevasse a franquia a novos patamares. Lançado em 1997, apenas um ano após o primeiro jogo, a Naughty Dog refinou cada aspecto da experiência. Dessa vez, Crash é enganado pelo Dr. Neo Cortex, que o convence a coletar cristais para salvar o mundo, uma armadilha para reviver seus planos malignos. A jogabilidade foi ampliada com novos movimentos e variedade. Crash agora podia deslizar, pular mais alto após um slide e enfrentar fases com mecânicas únicas, com a discussão do jetpack ou corridas contra o tempo para chegar em determinado objetivo. O sistema de Warp Runes facilitou a navegação entre os níveis, dando mais liberdade ao jogador. Os gráficos também evoluíram, com efeitos de luz, reflexos em superfícies e animações mais polidas e variadas. Um grande destaque foi a introdução de Coco Bandicoot, a irmã de Crash. Ela substituiu Tauna, a namorada do primeiro jogo, que foi retirada por ser considerado muito sexualizado para o tom da série. Coco trouxe um novo dinamismo para a saga, aparecendo em cenas de apoio e até em fases de outros jogos onde o jogador a controlava. Sua personalidade inteligente e descolada, em contraste com Crash, tornou uma adição querida pelos fãs e sucesso imediato com o público infantil feminino. A recepção foi ainda mais positiva do que a do primeiro jogo,
Críticos elogiaram os controles mais precisos, a trilha sonora cativante e a maior diversidade de fases. Algumas críticas pontuais citaram a repetição de ambientes, como selva e neve, e chefes considerados fáceis. Mesmo assim, o jogo vendeu mais de 800 mil cópias só no Japão e se tornou um dos títulos mais vendidos do PlayStation. Crash 2 consolidou a série como um dos ícones do PlayStation 1. A remoção de Tawna e a chegada de Coco mostraram que a Naughty Dog estava disposta a ajustar o tom da franquia, até mesmo diminuindo a dificuldade dos games, tornando-os mais acessíveis e familiares. Com uma jogabilidade refinada e um charme irresistível, Cortex Strikes Back não só superou o original, como provou que Crash Bandicoot havia vindo para ficar. Além de aprimorar a fórmula do primeiro jogo, Crash Bandicoot 2 estabeleceu novos padrões para a jogabilidade em 3D do PlayStation 1. A introdução de mecânicas como o slide ou deslize e o salto agachado permitiam um nível de controle mais preciso, refinado, tornando os desafios de plataforma mais dinâmicos e técnicos. Fases com perspectivas alternadas, como as corridas em animais e os cenários de perseguição, quebraram a linearidade do gênero, antecipando a diversidade de gameplay que se tornaria essencial em plataformas futuras. O sistema de Warp Rooms, com sua estrutura semi-aberta, foi um passo importante na evolução do design de níveis, equilibrando liberdade e progressão sem sacrificar o ritmo. Essas inovações não apenas solidificaram Crash como um marco do PlayStation 1, mas também influenciaram a indústria ao demonstrar como a tridimensionalidade poderia ser explorada de forma intuitiva e criativa, sem recorrer a excessos técnicos. O jogo provou que a verdadeira evolução estava em mecânicas bem executadas, um legado que reverbera até os títulos modernos. Foi então que surgiu Crash Bandicoot 3, Warped, que chegou para fechar a trilogia de forma estrondosa e quase perfeita. Lançado em 1998, o jogo levou a fórmula clássica da série a novos patamares. Dessa vez, a aventura ganhou uma pitada de viagem no tempo, com Crash e Coco explorando eras como o Antigo Egito, a Idade Média e até uma espécie de futuro distópico distante. A jogabilidade evoluiu de forma significativa. Além dos movimentos clássicos, Crash agora podia realizar um salto duplo e um giro mais poderoso, habilidades obtidas ao derrotar certos chefes. O sistema de relíquias trouxe um nível de desafio mais aprimorado, recompensando quem completasse as fases em tempo recorde. Coco finalmente se tornou jogável, com sequências exclusivas, onde ela pilotava um jet ski em águas turbulentas ou montava o tigre pura em corridas emocionantes. A variedade de fases impressionava. Entre destaques estavam as corridas de moto pelo deserto, batalhas aéreas contra o chefe Enidin e as perseguições montado no filhote de um T-Rex. Cada período histórico trazia sua própria identidade visual, acompanhada sempre de desafios únicos, mostrando o quanto a Naughty Dog havia aperfeiçoado sua técnica com o hardware do PlayStation 1. A recepção foi extremamente positiva. Críticos elogiaram a evolução gráfica, a trilha sonora marcante e a incrível variedade de gameplay. Com mais de 5 milhões de cópias vendidas, o Warped se tornou um dos jogos mais bem-sucedidos do PlayStation. Ele provou que a franquia podia inovar sem perder sua essência, deixando um legado que até hoje inspira desenvolvedores de todos os games. O Warped não apenas foi uma sequência, foi a consagração. O jogo mostrou todo o potencial da série, equilibrando perfeitamente desafios, diversão e personalidade. Mais de 2 décadas depois, continua sendo lembrado como um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos e o ponto alto da carreira de Crash no PlayStation 1. E assim encerramos a primeira parte da história de Crash Bandicoot. Uma trilogia que não só definiu o PlayStation 1, mas marcou a infância de uma geração inteira de jogadores. Esses 3 jogos foram mais do que simples plataformas, foram aventuras que nos ensinaram a jogar videogames. Esse vídeo é totalmente dedicado ao meu irmão Mikael, que sempre esteve ao meu lado nessa jornada e que sabe o quanto eu sempre quis falar dessa história. Mas a saga Crash Bandicoot não para aqui.
No próximo vídeo, vamos explorar Crash Team Racing, a controversa era após Naughty Dog, sua relação com a Universal Studios e como a franquia tentou renascer tempos depois. Não perca, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber a continuação dessa história. E para você, qual foi o momento mais marcante da trilogia clássica do Crash? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.